Foste buscar. Fizeste bem. Então, Rui, bom dia. Aqui estamos nós no MySpot, no Talk com o Rui Melo, autor do livro O Poder dos Adolescentes. Então, Rui, obrigada por estares aqui Obrigado. no MySpot. E diz-me lá como é que foi este convite, como é que tu sentiste este convite do MySpot para estares connosco? Fiquei muito empolgado, de veras, porque na sequência até do vosso convite, que foi teu ainda por cima, já surgiram várias ideias para fazer outras coisas e muitas das vezes precisamos destes empurrões, destes convites que são empurrões para fazermos mais coisas. E ou muito me engano, ou os votos para o ano 2021 vão incluir-vos e vão incluir estes temas para eu ter, se calhar, uma participação maior, ou mais ativa na sociedade. Boa. Estamos aqui para ajudar a promover mudanças. Então, e podes-me explicar que temas é que são estes? A mim não, aí em casa, que temas é que são estes? Bem, o grande chapéu dos meus temas e o que de facto me interessa e onde eu tenho feito imensa investigação, imensa introspecção. António Damasio, no último livro, fala mesmo disso, fala que nestas coisas da mente temos muito que ir buscar a introspecção, porque não há outra forma de investigar, não há outra forma de formular hipóteses. E o que mais me interessa é a parentalidade. Há uma frase que eu me lembro de repetir várias vezes quando me perguntavam sobre a minha educação e eu respondia, e acho que muita gente usa essa resposta. Os meus pais fizeram o melhor que sabiam. E o que eu comecei a pensar é por que razão é que não devemos encontrar um espaço ou investigar temas onde o ser pai, né, estas coisas da parentalidade, podermos saber mais para educar melhor. E a resposta humilde de dizermos que os nossos pais fizeram o melhor que sabiam não encerra aquilo, porque a questão maior é eles são o nosso carinho, são a nossa intenção. Então, se quisermos aprender mais para educar melhor, há espaço, acho que não está explorado e posso ter aí um papel importante. Totalmente para a adolescente, porque tu és pai de 3 filhas adolescentes, não é isso? Verdade, 3 filhas, não todas adolescentes, falta uma a entrar nessa definição, mas sim. Ok, então vamos ter aqui os temas da parentalidade, mas não só, não é? E eu ouvi-te dizer também, a falar um bocadinho dos nossos pais, como é que eles nos educaram. Então tenho 2 questões para ti. A primeira é, só temas sobre parentalidade ou outros temas, nomeadamente a educação dos pais, para conseguir lidar com a adolescência? E a outra questão significa mudança de paradigma ou não em termos de educação, ou seja, se antigamente se educava bem, hoje em dia se educa mal. Ok. Ao menos bem, ao menos bem. Não, as zonas cinzentas são muitas nesta questão da parentalidade, ou seja, os pais aprenderem a errar menos, acho que é fundamental e é quase uma preparação para depois o exercício da parentalidade. Isso, essa parte é logo um tema muito vasto. Mas depois, também, a educação das nossas crianças não se cinge à nossa casa, não é? Onde nós queremos e temos um esforço para transformá-la em lar, casa é uma coisa, lar é outra. Mas depois, isso não é um contentor ele próprio de tudo o que acontece na vida deles. E nós conseguimos, obviamente, por exemplo, educar
as nossas casas e isso ter repercussões lá fora. Mas não só repercussões lá fora, como também essa educação ser testada, porque tudo o que lhes ensinamos e os valores que queremos passar, eles depois sentem muita necessidade de os testar na rua, na comunidade, na escola, no grupo de amigos, e ao testarem é que vão averiguar se aceitam ou não a forma como nós os estamos a educar. E isso para eles é muito importante, esse teste. E Na verdade, a segunda pergunta, era relativamente aos temas, ou seja, se é só o tema da parentalidade, do poder dos pais, o poder dos adolescentes, ou se existem outros temas na manga. Não, existem, claro que sim. E muitas das vezes não interessa ficar com regras ou dicas, ou também é preciso perceber como é que eles funcionam, como é que nós funcionamos, como é que é tão óbvio, como é que nós não usamos isso mais vezes, ou não aceitamos tanto isto que eu vou dizer, que é a aprendizagem, que é ali algo no meio entre quem ensina e quem aprende. A aprendizagem nem sempre se dá, ou seja, eu posso, como pai, saber educar e ter as regras e ter as dicas e ter os truques para lhes fazer chegar isto que eu quero fazer chegar da melhor maneira, mas eles podem não aceitar isso que eu estou a tentar passar. Então é preciso também perceber como é que o cérebro deles funciona, como é que a química, nesta altura, que baralha tanto os seus sentidos, pode funcionar a nosso favor e devemos usar para funcionar a nosso favor. Então, vai-se falar de muita coisa em que, obviamente, no topo está sempre queremos ser melhores pais ou não. E eu tenho sempre cuidado em dizer que não queremos ser os melhores pais do mundo. Apesar deles nos poderem dar esse elogio. Não queremos ser melhores pais do que fomos ontem. Queremos melhorar, queremos cada vez estar mais conscientes de como estamos a fazer o nosso trabalho, porque é único, não dá para delegar. A escola não ajuda? Diz? As escolas e os professores não ajudam? Na tua opinião? Ajudam, até porque são um palco de testar aquilo tudo que eles aprendem a nível de educação, mas temos que ter sempre a grande separação entre em casa educa-se, na escola forma-se. Qual é a grande diferença que tu encontras entre um e outro conceito? Não, é porque educação em casa tem muito a ver com valores, tem muito a ver com os sentimentos, as vivências desses sentimentos. Eu vou dar um exemplo muito grande. Se eles saírem para a escola de manhã já derrotados, e já derrotados quer dizer que nós fizemos um mau trabalho, quer dizer que não puxámos por eles, não nos demos energia, não nos mostramos que o mundo está lá fora para ser agarrado. Por exemplo, eles saem para a escola derrotados. E uma criança, quando vai para a escola já derrotada, não vai aprender da melhor maneira. Não vai conseguir aprender. Não vai conseguir interiorizar o que a escola tem para dar. E o que a escola tem para dar, obviamente, que são outras coisas que vêm em cima disto que em casa se dá. E uma criança que sai vitoriosa, que está confiante, chega à escola e apreende muito mais as coisas, diverte-se muito mais com o que vai aprender e aceita muito mais também o que lhe querem ensinar. Claro que a escola, como é de todos, e temos turmas em que cada criança é diferente, a escola tem uma função muito difícil, que é chegar a todos.
Então, o que tenta-se fazer na escola são conhecimentos, tentam-se entregar conhecimentos mais ou menos formatados. Ok. E esses conhecimentos é que fazem parte do que a escola tem para oferecer. Agora, quando eu ensino, por exemplo, as minhas filhas a não falarem em cima da voz de um adulto ou em cima da voz dos outros, que têm que esperar pela vez deles e ouvir atentamente, para estarem em melhor posição de entregar depois as suas opiniões. Mas falarem depois, quando é a sua vez, isso obviamente me preocupa é dentro de casa. É isso que eu digo que faz parte da minha função como educador. Agora, isso usa-se na escola, claro. É muito importante na escola, claro. Até mais importante para os professores do que para mim, sim. Mas eu não estou à espera que sejam os professores a ensinar-lhe que essa é a postura correta, porque não é uma postura tão de olha que bem educado, olha que criança tão bem educada, é a postura de se não nos calarmos ou ouvirmos atentamente, não vamos ganhar o que os outros têm para nos dar. Uhum. E há de chegar a nossa altura de também partilharmos aquilo que temos de diferente para dar aos outros. Então a escola vem com outros ensinamentos, é a formação, verdade, é uma formação que é talhada muitas vezes quando eles crescem, o que eles querem ser, o que eles mais despertam, e a escola é suposto ir-lhes alimentando esse projeto que eles têm para eles próprios, até, mas não é a escola que vai perder tempo em coisas básicas, mas tão importantes, que é saber conviver em sociedade. Mas é um sítio onde eles testam coisas. Como eu sei que tu gostas muito de metáforas, e estamos a falar aqui do conceito entre educação, escola, formação, casa ou vice-versa, como é que se cria uma metáfora? O que é que te parece de criar uma metáfora para casa? O que se faz em casa com os adolescentes? Um, as Ou metáforas seja, para mim. a educação em casa parece com o quê? Sim, sim. Mas vou-te dizer a razão das metáforas, não é também ao calhas. Todos sabemos que temos muitas maneiras de nos educar e uma delas que eles contrariam bastante é a retórica, é estarmos ali a despejar discurso e eles a meio já desligaram e não escolheram de facto estar a ouvir e aquilo não vai a lado nenhum. Mas também está abaixo do provado que as imagens fazem com que eles retenham muito mais o que podemos dizer. Então as metáforas não deixam de ser uma ligação entre o cotidiano com algo que os transporta logo para esse filme, para essa imagem. Eles depois, com essas ajudas, viajam muito mais depressa para uma retenção maior do que nós queremos dizer. E é por isso é que eu gosto de usar as metáforas e atalho muito mais conhecimento em relação a isso. Eu gosto muito de usar duas metáforas, que é o círculo do lar, uma das que eu gosto é o círculo do lar, que é deixá-los serem o que quiserem. E são, muitas vezes, palhaços. Muitas vezes são muito palhaços. E nós temos que, muitas vezes, até bater palmas de misericórdia. Mas, se entendemos a casa, claro, como um círculo, deixamos que eles ensaiem muitas coisas, muitas discussões, muitas ideias, muito que nos pareçam parvas e que sejam becos sem saída, acabamos por eles acabam por fazer isso, viver isso connosco, mas com rede, com proteção. Por isso é deixá-los em casa ser um autêntico circo, em que tudo é possível, em que a imaginação entra, em que podemos desempenhar, eles podem desempenhar muitos papéis, nós também,
Não temos que ser sempre aqueles pais sisudos e autoritários e respeitam leis. Essa é Podemos uma ser boa outras questão. coisas. Essa é uma boa questão. Que é a questão do desafio da autoridade. É a questão da agressividade que muitos jovens manifestam. Qual é o teu sentir relativamente a isto? Ou seja, porque é que isso acontece? De onde é que isto vem? E o que é que os pais podem fazer? Assim, resumidamente, obviamente que depois todos estes temas vão estar nos teus formatos, tanto em vídeos gravados como nas tuas aulas com a psicóloga Sónia Ventura, online, a um dia específico por semana. Mas qual seria assim uma dica pequenina? Deixá-las. Sim. Primeiro, penso que eles são assim para nos desafiarem, ou seja, eles estão a crescer, têm de testar os limites. Essa é a parte mais conhecida da literatura até. E penso que é verdade, mantém-se que eles querem nos testar, querem saber até onde podem ir, querem saber. E este circo que eu estava a falar permite que eles consigam ir um bocadinho mais longe, que não desistam de nos provocar, não desistam. E é aceitando que é um círculo do lar que nós também permitimos que eles estiquem um bocadinho mais a corda. Temos sempre, obviamente, a autoridade. Somos os líderes lá de casa, que eu prefiro que sejam líderes seguidos, líderes impostos, e por isso temos sempre esse trunfo no fim do dia. Isso é a parte da química que está a mexer, a parte de quererem desafiar, de quererem se afirmar, de quererem perceber que muitas das coisas que aprendem lá na rua, por observação, por as suas comunidades, trazem para casa e vêm testar connosco para ver se aquilo é material para utilizar ou nós somos completamente contra e explicamos porquê e eles aí percebem que aquilo que viram ou Eles assistiram. não perceberem. É que há alguns que não percebem. Eu atropelei, desculpa. Fiquei entusiasmada. Eu atropelei. Sorry. Ainda bem. Agora, o que há a fazer? Há uma das coisas que eu gosto bastante de sentir e uso também com as amizades, e é, eu sei de onde é que eles vieram, eu sei o que eles são, eu conheço-os tão bem, e quando tenho uma discussão ou quando estou a sofrer um atropelo por parte deles, que estão a ser injustos, que estão a ser connosco, que estão a ser desagradáveis até, estão a usar termos às vezes que nem nunca os ouviram em nossa casa. Eu costumo, obviamente estou em posição de controlar a conversa, estou em posição de não me irritar tanto quanto eles, obviamente, isso é importante, mas estou sempre a pensar que eles são bons miúdos, têm bons princípios e aquilo é um episódio. Ou seja, não ir atrás do episódio e conectá-los com o que está a acontecer naquele dia. E eu vou sempre buscar aquilo que eu sei que eles são e tento-me lembrar constantemente, ou seja, está a acontecer uma discussão e tento-me lembrar constantemente, ela é uma boa criança, aconteceu qualquer coisa, ela ainda não conseguiu dizer o que é que lhe aconteceu, mas isso está a influenciá-la e está a levar tudo à frente. E o que eu faço com isso é tentar ao máximo, e nas amizades é a mesma coisa, podemos ter um amigo que está a ter uma atitude parva e que nos está a magoar imenso, mas olharmos para aqueles 10 ou 15 anos em que o conhecemos e que ele foi sempre uma pessoa impecável e por isso pertence às nossas amizades, ir buscar essa informação logo para aquele momento em que nós estamos a sentir magoados é importantíssimo para sobreviver. E irmos buscar então a empatia e não a reação. Eu sei que nos vais deixar bastante truques e vai haver espaço para partilhas também de pais que possam estar angustiados com algumas questões e que não estão a conseguir dar conta do recado. E sei que vai haver espaço para que tu e a Sónia consigam ajudá-los da melhor forma em live, em que eles estão juntamente convosco numa sala virtual, online, mas frente a frente para conseguir falar de todas estas questões e procurar ter mais harmonia em casa. Sim,
Essa, Maria, foi o meu entusiasmo do teu convite, do vosso convite para estar aqui no MySpot, porque a possibilidade de partilha, a possibilidade de ouvir, a possibilidade de partilhar o que eu já sei, o que já testei, o que já investiguei, mas de ouvir também de quem já testou e resultou. E claro que os miúdos são todos diferentes, mas têm um ser comum, têm uma zona bastante comum. Eu costumo dizer que, por exemplo, os adolescentes tentam ser iguais aos outros para se encaixarem e, uma vez de serem aceitos nesse pequeno grupo, depois tentam se destacar para que notem, porque todos gostamos de palmas, porque todos gostamos de fazer coisas únicas e de receber essas palmas. Então, essa unicidade vai ser muito gira de partilhar porque o mote é sempre o mesmo. Não nascemos ensinados a ser pais, mas podemos estudar e partilhar com outros e receber partilha dos outros para que sejamos melhores pais. Ou seja, querer ser melhor pai, para mim, é o grande dos motos, está ligado ao amor. Está ligado ao amor que temos por eles. E se queremos tudo de melhor, acho que o único caminho é este. Porque olhamos para as escolas, agora voltando atrás um bocadinho, em que as escolas dão-nos a formação. Mas nós olhamos para as escolas e o que é que estamos sempre a exigir? Que os professores sejam bem formados, tirem os cursos todos possíveis e imaginários, que estudem constantemente e que apliquem esses conhecimentos quando estão com os nossos filhos. Nós queremos melhor. Eu só quero, a minha grande missão, se calhar para 2021, só quero que em casa se eduque, se suba a esse nível e se iguale à nossa exigência para com a escola. Temos que também ser exigentes logo dentro de casa e ser exigentes para connosco, porque, volto a dizer, é uma responsabilidade única, não delegável, porque corre mal, sempre delegamos esta parte. Então, se somos únicos, não podemos delegar, só há uma coisa a fazer para subir aqui esta melhor maneira de os educar, porque não é educá-los que nos satisfaz ou nos coloca com sonos tranquilos, é o que isso vai fazer com que eles sejam pessoas que apreciem muito mais a vida, que vivam de facto aquilo que o MySpot diz, que é viver o nosso melhor potencial. E eles precisam de ter as janelas todas abertas para aproveitarem a viagem o mais que podem. Rui, eu ficaria aqui muito mais tempo contigo. Falar contigo é sempre um gozo brutal. Tanta coisa por falar, mas vamos ter tanto tempo para vir aqui algumas vezes, passar informação, partilhar informação, eu sacar-te informação, explorar-te, explorar essa cabeça, essas vivências que tu tens como pai, como escritor, como investigador. Eu desejo-te muito sucesso nesta tua área de conhecimento da parentalidade, como facilitador aqui da mudança no MySpot e em todos os outros projetos, porque eu sei que tu já andaste pelas escolas. Agora, com esta questão do Covid-19, ficaste um bocadinho sem poder ir, não é? Muito triste. Mas quem sabe se o MySpot não vai contigo até às escolas de uma forma diferente. Era bom, não era? Era muito bom. Vamos ver. Olha, Rui, um grande beijinho. Vamos despedir-nos. Queres falar alguma coisa lá para casa? Pais, educadores, sempre que a responsabilidade maior sejam aqueles seres menores que habitam por lá, aceitem o desafio. É possível fazer melhor, há várias formas de fazer melhor e dá um gozo imenso quando fazemos bem. Acompanhem-nos. Obrigado. E pronto, estamos aqui nos finalmente no talk com o Rimel. Espero que em breve consigam vir até nós, até ao MySpot. E por hoje despedimos.
e desejamos-lhe um ótimo ano. Esta foi a live possível antes da entrada do ano de 2021. Então, até lá. Obrigada. Obrigado.